Oi, gente, eu sou a Mayara e eu tô muito feliz porque hoje a gente tá iniciando um quadro. Eu tô aqui com a Andréia Rocha, ela é do Vida em Flow e eu sou do Poderosamente. E a gente tá lançando agora o quadro que é Mente em Flow, onde a gente vai ter um papo toda vez sobre desenvolvimento pessoal, sobre autoconhecimento, que é a nossa área, né, de estudo. Nós somos sócias também, a gente vai contar um pouquinho da nossa história hoje. E eu quero começar pedindo para ela explicar um pouquinho sobre o Vida em Flow, como surgiu, para o pessoal entender e conhecer o que é o Vida em Flow. Então, primeiramente, é muito bom estar aqui, né, nessa inauguração desse espaço onde nossos ideais se coincidiram. E gratidão, Mayara, né, por esse pensamento mesmo, né, da gente juntar isso, criar esse mente em flow, que eu acho que vai potencializar essa mensagem que a gente tem para passar e para que fique cada vez mais acessível para mais pessoas esse conhecimento. Então, muito obrigada. É um orgulho fazer parte desse momento. Vamos começar, acho que a gente pode começar contando para eles, pro pessoal, né, como que a gente se juntou. Porque foi no universo, né, vamos dizer assim. É, eu sou idealizadora de uma escola de autoconhecimento chamada Vida em Flow. E um dia eu estava lá dando essas aulas, né, para as mulheres. E nessas aulas a gente começou a falar sobre pessoas que estão vazias no digital, vazias no Instagram. E eu ali no meio de uma aula abro meu celular, abro meu Instagram e eu começo a passar poucas pessoas ali que eu seguia. E eu me deparo com o perfil da Mayara. Eu, pessoalmente, sabia que a Mayara tinha acabado de passar por um processo de muita dificuldade na vida dela. Porém, o que eu vi ali era uma mulher que estava acordando 5 horas da manhã, preparando já o seu café, fazendo leituras de crescimento pessoal. E eu contei para as alunas, alguma coisa aconteceu na vida dela. Então, as próprias alunas ficaram curiosas e se sentiram já inspiradas por essa mulher que estava vivendo isso. Eu não contei, né, o que ela estava passando, mas então as próprias alunas, então foi um pedido que foi muito além, né? Por isso que a gente fala que foi o universo. As próprias alunas ali quiseram conhecer o que essa Mayara fazia e como ela poderia ensinar alguma coisa para elas. Então, convido a Mayara, né? Vou lá, a gente tem uma conversa que foi bem profunda, durou assim umas 6 horas, eu 6 horas. acho, de videochamada, que eu estava morando em Detalhe, Israel. lá em Israel e eu aqui no Brasil. Eu morando em Israel, ela aqui no Brasil, e aí a gente teve esse momento, assim, que a gente conseguiu entender, eu consegui entender o que ela tinha e eu ofereci, então, o espaço para ela ir para a escola e apresentar isso para as meninas. Então, foi assim que a gente percebeu o poder do nosso trabalho. Então foi assim que nasceu essa fusão aqui de Poderosamente com o Vida em Flow. E hoje nós somos sócias. A Mayara trabalha em uma parte que, além de ela dar todo esse respaldo também, né, com performance, com gerenciamento de tempo, todas essas questões, ela faz todo esse trabalho de marketing da escola para levar esse ensinamento do Vida em Flow para mais pessoas. E esse eu sinto que foi o nosso maior o nosso maior presente, na verdade, que não era um jogo de interesses. Não era uma forma de como a gente pode fazer para ganhar dinheiro ou para faturar tantos dígitos, É. né? Era uma forma da gente entender que os processos que causaram verdadeira transformação para a gente fosse para mais pessoas. Então, o que causou transformação para mim foi apresentado para Mayara, o que causou para Mayara foi apresentado para mim e a gente percebeu, cara, a gente já tá com a cara, né, lá no digital, vamos fazer isso, vamos levar isso para mais mulheres. Então, o que vocês estão vendo é uma forma de como a gente encontrou assim para realmente levar isso para muito mais pessoas. Então, muito prazer de fazer parte de tudo isso. Eu tô muito feliz também. Eu acho que a gente pode explicar um pouquinho para o pessoal que a minha linha de estudo, ela vem um pouco mais da PNL, são algumas coisas diferentes do que é as suas, por isso que a gente se completa, né, se encaixou. E só que o que eu faço, o que eu estudo, o que eu divulgo, as pessoas conhecem um pouco mais. E você tem uma ferramenta dentro do Vida em Flow, que é o genograma, que poucas pessoas conhecem, que esse é o nosso trabalho agora, né, de levar o Vida em Flow com essa marca do genograma para as pessoas conhecerem cada vez mais. Eu acho que para o pessoal entender
como é importante essa ferramenta, o autoconhecimento, o desenvolvimento pessoal, mas tem um diferencial, o genograma, né? Dentro do Vida em Flow. Como que você explica para uma pessoa que nunca fez genograma, que nunca entrou em nada de autoconhecimento, o que é o genograma? Essa pergunta é uma pergunta muito interessante, porque eu poderia já explicar, então, o que é o genograma, mas como você já colocou, como explicar isso para uma pessoa que nunca mergulhou no autoconhecimento, eu preciso dar uma prévia sobre autoconhecimento. Sim. Então, quando as pessoas, elas pensam em autoconhecimento, a própria palavra diz, né? O conhecimento que eu tenho de mim mesmo, o conhecimento que eu faço de mim mesmo. Então, a gente precisa já romper aqui uma barreira da mente que é que a gente já se conhece. Ah, eu sei quem eu sei que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim, que é o que a gente chama de síndrome de Gabriela. Então, não é dessa forma. Você não está fazendo as coisas, você que ainda não mergulhou no seu processo de autoconhecimento, quem não mergulhou nesse processo de autoconhecimento, inclusive você que acha que processo de autoconhecimento são para pessoas fracas, eu vou te contar uma coisa que talvez possa ser um choque nesse primeiro momento, que é, se você não tem autoconhecimento, se você não tem o domínio de si, se você não sabe gerenciar suas emoções, tem alguém que está manipulando você o tempo inteiro. E o pior, Mayara, é que as pessoas acham que quem está manipulando tem que ser um agressor, tem que ser um narcisista, tem que ter... E não é. Qualquer pessoa está, a mídia está. Por que tantos canais de TV aberta têm tanto poder sobre as grandes massas? Porque são pessoas que são dominadas por essas massas. Então, o processo de autoconhecimento não é algo restrito para pessoas que que recebem X valor financeiro por mês, ou uma pessoa que é dotada de muitos conhecimentos. Não é. Muitas vezes você vai encontrar pessoas comuns, como você e eu, por exemplo, né? Como pessoas que tiveram dificuldades muito grandes, e essa pessoa se destaca, e você vai perceber por que ela se destaca na vida, é porque ela tem o domínio de si. Esse negócio de você ter o domínio de si não é sobre você virar uma pessoa egocêntrica e sair ditando para as pessoas sua vontade maior. Não é isso. É sobre ter esse poder pessoal de não precisar que uma outra pessoa tome decisão por você. Então, por exemplo, vou dar esse exemplo da TV aberta que a gente mais conhece, sem falar o nome dela, né? Mas, por exemplo, você tá lá assistindo a novela das 8 e na propaganda você vai ver certos comerciais de televisão. E ali tem uma marca que eles já estão sugerindo que você deve usar, estão gerando desejo em você. Então, agora você quer dar esse brinquedo pro seu filho, agora você quer comprar esse remédio para dor de cabeça, agora você quer comprar esse carro. E quando você muda o canal e você vai para, por exemplo, um canal ESPN, não para as grandes massas, né, para um público diferenciado, você vai ver ali uma propaganda de Rolex, de golfe, de materiais esportivos de alto padrão. Então, você vai perceber que, mesmo nas massas sociais de classe mais baixa e mesmo também nas classes altas, a mídia sempre vai tentar influenciar, vai sempre tentar mostrar por onde andar. Então, provavelmente, se você não está vivendo esse processo de autoconhecimento, você está vivendo o que é dito a corrida dos ratos, que é você acorda, você trabalha em um trabalho que você não gosta, você come uma comida que é rápida de fazer, que não nutre seu corpo, que a própria mídia e o próprio sistema de saúde está falando para você que aquilo é bom, e aí você vira refém de dopamina barata, ou seja, você se contenta em esperar a sexta-feira para você ser feliz, você está vivendo pagando conta, você está discutindo com as pessoas da sua casa, você não consegue ter relacionamento com substância humana dentro da sua casa, porque cada um está preso nos seus próprios problemas. Então, quando a pessoa percebe, ela está vivendo isso, e ela pode viver isso por 10, 20, 30, 80 anos da vida dela e morrer sem esse despertar, sem despertar para o autoconhecimento. Então, quando a pessoa coloca o pezinho dela no autoconhecimento, o que ela vai experimentar é isso não faz sentido para minha vida. Por que eu estou trabalhando nesse lugar que eu não gosto? Por que eu estou esperando reconhecimento de pessoas que eu nem admiro? Por que eu estou esperando críticas construtivas de pessoas que nem construíram nada? Aprovação de outras pessoas. Por que eu estou cobrando coisas de outras pessoas, mas eu também não tenho capacidade de fazer? Por quê? Além de tudo isso, tudo aquilo que você
não vive de frustração lá no seu trabalho, lá nessa vida, nessa corrida cinza, que é a corrida dos ratos, você vai para sua casa e você vai exercer esse mesmo padrão com as pessoas que moram na sua casa. Então, se lá fora você é atacado, dentro da sua casa você vai atacar. Se lá fora você sofre bullying, dentro da sua casa, você também vai ter atitudes que menosprezam as pessoas que vivem ali com você. Então, esse só um quadrinho aqui, né, um parênteses para a gente falar o que é autoconhecimento. Para a gente entrar agora no genograma, depois desse pensamento, né? Então, para uma pessoa que não sabe o que é genograma, mas ela também nunca viveu nada de autoconhecimento. Tanto o genograma quanto qualquer outra ferramenta de autoconhecimento vai gerar para a pessoa as mesmas objeções. Vai gerar para a pessoa ai, talvez eu vou, talvez eu não vou, não gosto. Então, eu vou falar um pouco de mim, do meu processo de autoconhecimento e das ferramentas que eu já usei. Vou falar do Vida em Flow antes e depois do genograma, né? Então, de tantas coisas que eu já tinha feito também. PNL, apometria, participado de grupos de inteligência espiritual. Algumas religiões também que eu passei que também foram muito fortes para mim no processo de autoconhecimento. A minha religião de base, as religiões que eu visitei também, que eu deixei de visitar. Tudo isso que eu vivi, as minhas terapias em grupo, processos de treinamento de liderança pessoal, formações que eu fiz, a minha maior formação que é no yoga, né? Então, quando eu vou para o mundo do yoga e eu entendo que o yoga não é só aquilo que a gente conhecia, né? Que eram as posturas, né? E o ideal de corpo, né? Também, que acaba virando uma padronização. Não, o que está por trás do yoga. A filosofia por trás do yoga. Tem daí eu autoconhecimento entendo também, né? Muito autoconhecimento. Então, quando você, inclusive, vai para um tapete fazer uma prática de yoga, por que as pessoas vão e falam, ai, eu não gostei, ou, ai, foi muito... Peraí, as posturas são, de certa forma, suave. Mas tem as posturas que também são difíceis, mas ninguém vai começar nas posturas difíceis, porque o yoga também é um processo de autoconhecimento. Então, o que eu vi de tudo isso? Quando eu ultrapassei também esses asanas, né, que são as posturas do yoga, e fui ver o que estava por trás, eu entendi que no yoga também tinham várias coisas que eu já tinha aprendido em outros lugares. Então, isso me interessou muito, porque eu pensei, nossa, mas é uma inteligência milenar, é um conhecimento que vem passando já. Tem registros de yoga e tudo mais de mais de 5.000 anos. Isso que é interessante, né? Porque tem uma base, né? Assim, o autoconhecimento tem uma base... E tem uma coisa milenar, só que as pessoas não têm acesso. Isso. Né? É legal você falar isso, Mayara, porque as pessoas pensam que esse negócio de autoconhecimento é uma frescura do cotidiano. E não. Já era falado sobre isso lá 5.000 anos atrás, nos registros que se tem riscados na parede. 5.000 anos atrás, onde ainda não foram nem os primeiros livros, não tinham sido escritos ainda, o conhecimento era passado oralmente. Discípulo, discípulo, seguidor. E aí chegou no ponto da escrita e tudo mais, e pôde ter essas documentações. Mas vem chegando mais perto aqui da gente, né? E vamos pensar 2.000 anos atrás, e tá lá na Bíblia. Conhece-te a ti mesmo. Então, as partes tem e eu já vou me arrepiando, né? Quando a gente fala dessas... Porque quando você olha pra Bíblia sem com muito respeito que eu vou dizer isso, sem toda a manipulação religiosa de isso que é certo, aquilo que é certo, cada um interpretando de uma forma, você vai entender que também a Bíblia é um livro de autoconhecimento. É muito! Que os ensinamentos de Jesus Cristo, inclusive, que foram ali muito narrados na Bíblia, apesar de Jesus não ter escrito os livros, né? As histórias todas que foram feitas, esse conhecimento de Jesus não é um conhecimento que ficou lá atrás. Ele se renova a cada dia, porque existe uma verdade maior do que o tempo. Existe uma verdade que já acontece. E você pensa que o problema que acontece hoje no cotidiano é um problema que acontece por conta dessa modernidade. Não é, gente. Olha lá como começou a humanidade. Então, Caim matou Abel. Já tinha loucuras de problemas lá. Verdade. Olha lá, você vai perceber que pessoas que se afundaram em depressão, morreram, que era dito antigamente, inclusive, que a pessoa morreu de tristeza, morreu de amor. Tinha esse tipo de comentários antes, né? Mas na época já, tipo, da minha avó, assim, era dito esse tipo de comentário. Então,
Então, hoje, na verdade, não é que a gente vive coisas muito novas. É tudo igual. É tudo igual. Na proporção está maior, porque hoje a gente tem veículo de comunicação. Tem, por exemplo, esse veículo que permite que o que a gente está falando aqui chegue para mais pessoas. Então, esse é um conhecimento mesmo que é da humanidade, não é dessa era. Não é dessa geração mimimi, não é isso, não. É um conhecimento da humanidade. Então, a pessoa ela tem acesso a esse tipo de conhecimento e ela, independente da ferramenta ser genograma, PNL, curso de liderança pessoal, apometria, teta healing, barra de axis, reiki, tudo que a gente conhece. Se comunica com uma pessoa, né? Inclusive, essa é a necessidade de ter vários tipos, inclusive, de yoga. Apesar de não todo mundo saber, mas o yoga não é uma prática que é só um yoga para todo mundo. Não, tem vários tipos. Ashtanga, Hatha, Iyengar. Tem vários tipos de yoga, que é hot yoga, que a pessoa, ela vai porque ela já tem uma natureza de gostar de algo. Então, ela se sente familiarizada com esse tipo de yoga ou com aquele tipo de yoga. Então, ela vai lá e vai participar. Dentro da escola do Vida em Flow, a gente tinha esse processo. Então, como nasceu o Vida em Flow? O Vida em Flow veio de quando eu comecei a trabalhar com constelações familiares. Então, a minha formação veio de 6 anos dentro de um processo de autoconhecimento, onde eu aplicava o genograma fortemente. Então, eu estava lá, eu tinha um professor e ele tinha aquele... fazia a gente experimentar essas ferramentas na gente. Então, todos os movimentos sistêmicos foram coisas que me geraram muito resultado dentro da minha família. Porque lembra que o meu processo de autoconhecimento começou há muitos anos atrás? Então, lá há muitos anos, o que eu tratava? Eu não tratava eu quero me conhecer. Eu tratava meu pai é um problemático, minha mãe é uma problemática, meus irmãos não sei o quê, eu tenho problema financeiro, meus casamentos são fracassados, eu quero não sei o quê. Então, quando você vai pro autoconhecimento, você não vai, né, como essa pessoa que veste agora a roupinha e fala, vou ali me conhecer melhor. Não. Você para no autoconhecimento, você vai se deparar com essa possibilidade quando você tem um problema na sua vida. E chega um momento da nossa vida que o nosso problema faz a gente olhar pra gente. Enquanto o nosso problema faz a gente olhar pro outro, culpar o outro, né, se vitimizar. Enquanto o nosso problema faz isso com a gente, ele ainda está nos dominando como se fôssemos marionete. Agora, quando a gente olha para o problema e a gente se coloca responsável por aquele problema, só autoconhecimento para fazer isso por você. Só que tem uma coisa, esse problema de fato será resolvido. Quando você for se colocar no lugar de responsável por esse problema que pode ser hoje a sua maior dor, você não depende mais de mãe, de pai, de ninguém, de governo, de ninguém. Você vai mergulhar dentro de você e você vai entender que você tem a ferramenta que você precisa para você solucionar esse problema. Sim. Então, chega esse momento que eu começo a atender essas pessoas, atender mulheres. E quando eu tô atendendo todas essas mulheres no Vida em Flow, que era o nome do curso, na verdade, né? Não era o nome da escola, não era o nome né? da escola. Então, quando eu tô atendendo essas mulheres, eu percebo que a maioria delas tem problemas muito iguais. E não é que é aquela questão do tipo SUS, né? Tudo é virose. Não, mas... existe um padrão no problema. Existe padrão. E mais, não é só você que experimenta esse padrão. Não é só você que tem um trauma. Não é só você que tem uma mãe que faltou na sua infância. Não é só você que tem um pai alcoólatra, que teve uma infância difícil, que passou por pobreza, que passou por abusos. Não é. Então, quando eu trago isso, a mulher chega com todos esses problemas dela, ela vai precisar ter um tratamento de forma única. Então, não adianta eu falar, todo mundo tem problema igual, tô aqui a receita para todo mundo, né? Então, não, porque a gente precisa de mais intimidade, precisa de mais amorosidade. Então, o que eu fiz? Ao invés de eu falar com cada uma mulher de forma individual, eu criei o curso. E nesse curso, eu peguei os principais dores que elas viviam. Então, como eu fiz essa seleção, mais ou menos, do que a maioria delas passavam, eu separei, então, os problemas que são de vida pessoal, vida de relacionamentos, relacionados a relacionamentos e família, e relacionados a dinheiro e propósito de vida. Então, eu separei isso em 4 semanas, e o primeiro curso que a gente tinha nessa escola era um curso de 4 semanas, onde em cada semana a pessoa mergulhava em algo
bem profundo dentro E aí desses já entrou temas. o genograma. Não, e daí eu fiquei 4 turmas dessa forma, com 4 turmas. Então, eu tinha dezenas de mulheres já estudando. Só falar um negócio. Detalhe. A gente já tinha trabalhado juntas há anos atrás, né? Com A gente yoga, não falou isso. né? É verdade. Yoga pra ansiedade. Não, primeiro, antes de eu entrar, você tava com yoga pra intestino, né? Isso. A yoga pra ansiedade, a gente fez um monte de lançamento, e frustração, e choro, e decepção. E decepção. E aí a gente cada não um por um conseguiu lado. fazer, né, o que a gente queria. Aí foi cada uma pra um lado, e aí a gente viveu processos diferentes, né? Mas aí depois a gente se juntou. Então, quando eu vejo ela trabalhando, ela tá lá nesse Vida em Flow. E eu, gente, o que é isso? Vida em Flow, né? Aí um dia ela tinha feito uma parceria também, não tinha dado certo. Aí eu vi, o que é esse negócio aí de Vida em Flow, né? O que tá acontecendo? Como que tá? E aí, acho que depois disso, você ainda não tinha colocado o genograma. Porque eu lembro que quando você começou a falar de genograma, foi um movimento, assim... Não sei, veio um negócio, assim, uma força, que as pessoas entram no Instagram e vê a Andrea falando sobre alguma coisa, todo mundo fica assim, o que é esse negócio de genograma? A gente foi no evento lá também, né? Todo mundo que pergunta, o que você faz? E ela fala sobre o genograma, o que é isso? O que é esse negócio? Tem um movimento diferente. Então, quando o genograma entrou no Vida em Flow, você percebeu essa força, né, diferente. Esse movimento que aconteceu depois dessas 4 turmas? Exatamente. Quando eu estava já na 4ª turma, eu percebi que já estava acontecendo alguma coisa que o próprio... que demandava mais. Porque estavam vindo mulheres que elas estavam com necessidade diferente. Aí eu falei, como que eu vou fazer para olhar para as necessidades delas agora diferente, já que elas estão todas no mesmo grupo. Mas parece que tem uma ou outra que não vai, né, junto com todo mundo. Até porque cada uma tem uma necessidade mesmo diferente, tem um padrão diferente ali de comportamento, né? Então, uma necessidade diferente, né? Assim, por conta do comportamento ou por conta da forma de absorver mesmo os conhecimentos, né? Então, um dia, por isso que, gente, o genograma na metodologia do Vida em Flow, vocês não vão encontrar em outro lugar. Não. É verdade. Porque, primeiro, quando eu aprendi a fazer genograma, eu aprendi que o genograma, ele era uma ferramenta muito boa, eu aplicava em mim, eu fazia, eu entendia que era algo muito forte. Mas teve um momento que eu decidi, em um clique, fazer um clique mesmo, não tem outra explicação. Falei, eu vou criar um workshop de genograma. E aí eu fui lá e eu tinha uma pretensão de vender uma quantidade deles. Eu pensei, se tivesse tanto de pessoas aqui, ok. Mas ele teve, tipo, um alcance de 5 vezes mais do que eu tinha projetado. E quando essas pessoas todas vieram e viveram aquilo, elas tiveram um movimento, um impulso muito grande na vida delas. Então, tiveram coisas que aconteceram na vida delas, assim, ali na primeira semana já, que elas já perceberam. Falaram, nossa, Andréia, é uma coisa que minha mãe falou que não sabia da minha ancestralidade. Foi um tio que era sumido e agora ele apareceu. Um baú achado lá em um lugar Começa cheio a surgir, de fotos. né, coisas. Estranhamente. Daí eu olhei para tudo aquilo e eu também fiquei bem baqueada, porque foi um workshop que eu dei em 2 dias e as pessoas sentiram muito no próprio corpo delas. E elas falavam, nossa, os sonhos que eu tive, os pensamentos, os insights que eu tive. Então, no dia seguinte, a gente terminou o workshop, eu guiei elas numa meditação. E nesse momento da meditação, eu também terminei o workshop e deitei na minha cama e continuei mergulhada nessa meditação. Só que tem um detalhe. Esse workshop, eu tinha desenhado algumas coisas que eu queria para ele ali. E no momento que eu estava dando esse workshop, ele fluiu para um outro lugar totalmente diferente. E eu até fiquei assim, eu fiquei tão impactada com o que tinha acontecido, quanto os próprios participantes que estavam lá. Então, foi uma surpresa também para mim. Então, o que eu faço? Quando eu deito ali, eu tive um momento de nesse mergulho interno, né, em meditação ali com tudo aquilo que tinha acontecido, né, eu fui para um lugar dentro de mim e eu tive uma percepção muito forte de que eu tinha que aprofundar esse genograma e que tinha algo a mais. E ali eu tive uma possibilidade de fazer uma investigação de padrão.
Ali, naquele momento, quando eu fui fundo, e eu encontrei essa resposta. Uma investigação de padrão. Então, eu tive uma cura do meu sistema familiar nesse dia. E depois desse dia, as coisas aconteceram de forma muito forte, tanto dentro da escola, o número de alunos aumentou assim exponencialmente depois desse dia. Acabou aqueles cursos de 1 mês que eu tinha, né? Acabaram. E aí eu criei um outro projeto que era bem maior, de 4 meses. Vieram muito mais mulheres para esse projeto. Era um ticket mais alto de entrada. Mesmo assim, elas estavam lá, estavam interessadas. Só que agora tinha o genograma como base. Então, nessa volta toda que a gente fez, eu apliquei o genograma ali, em outros 2 cursos que eu dei. Tem uma mentoria também super mais próxima de mim, né? Que é a mentoria 1 a 1, que eu faço com as pessoas, que também a nossa base é o genograma. Então, o que eu percebo de diferencial de tudo que eu já tinha feito antes para o genograma? Que os nossos problemas, sim, são parecidos. Sim, nós temos traumas, dores, limitações. Nós sabemos já os buracos que caímos, dos buracos que saímos. Mas quando você vai para o autoconhecimento e você percebe que parece que tem uma formulazinha mágica para todo mundo, se você já tem a tendência de achar que tudo funciona para todo mundo, menos para você, isso deixa de existir, essa barreira deixa de existir quando você faz o seu processo dentro da escola, dentro do Vida em Flow. Porque a base de trabalho é o genograma. E o seu genograma não é igual nem ao do seu irmão. Cada pessoa tem uma percepção de genograma. Você vai desenhar o seu genograma, você vai pensar, é igual para todo mundo, né? Então eu vou emprestar para o meu irmão. Não, é um processo que você faz à mão livre. Você, quando vai entrar em contato com esse desenho, você sente algumas coisas reverberando no seu corpo, você sente emoção. Porque você não é só você. Você é a pessoa que... Você chega já para esse mundo com 2 histórias de duas pessoas diferentes. Então, você já tem metade do pai dentro de você, metade da mãe dentro de você, mas a sua evolução pessoal. Então, quando você entra em contato com a sua ancestralidade, a ancestralidade está falando uma coisa para você, Maiara, para a Andréia, para os irmãos da Andréia. Eu sou a 5ª de 6 irmãos. Então, cada pessoa aqui tem uma forma e um recado quando ela abre esse genograma. Quem abre o genograma? Abre o genograma quem está pronto para viver esse processo. Quem está realmente afim de entender, de admitir que a vida não começou a partir do umbigo dela. Que antes dela chegar aqui, pessoas abriram caminho para ela. Então, você quer processo de autoconhecimento maior do que esse que vem com os caminhos que trouxeram você aqui? Sim. Então, o autoconhecimento parece que é sobre meu corpo e eu, né? Meu corpo, minha mente, minhas emoções. Mas peraí, de onde vieram suas emoções? Parece ser egoísta, né? Quem foram seus gatilhos para essas emoções? Quem trouxe você? Você consegue honrar, pelo menos, que se não fosse esse homem e essa mulher, esse corpo aí não existiria? Então, você quer saber quem é você? Comece por sua ancestralidade, comece por essa história. E esse foi o divisor de águas dentro do Vida em Flow. E essa ferramenta desenvolvida dentro da escola, e desenvolvida, e experimentada, e praticada, e que causou tantas mudanças na vida de tantas mulheres diferentes, essa ferramenta você encontra no Vida em Flow. Outros lugares não fazem o que a gente faz lá dentro. Então, você vai ter aula de genograma, você vai ter aula de aplicação de genograma, mas essa leitura de genograma que você faz, onde você traz o seu genograma e a gente faz esse mergulho ali dentro dessa foto, porque o genograma é como você tirar uma foto da alma do seu sistema familiar. Não a foto do que você acha. Não, essa minha irmã, ela é chata, esse meu irmão é o dependente, essa minha mãe aqui, ela é dessa forma. Não. Tem uma coisa que você não vê. Tem uma parte que ela tá invisível à sua percepção egóica. Então, quando você desenha o seu genograma e você traz dentro da escola, o que a gente vai perceber analisando é exatamente onde está o desequilíbrio. Então, de uma forma mais prática, para uma pessoa imaginar, peraí, como isso poderia me ajudar? Então, vamos dar um exemplo. Dentro do genograma, a gente trabalha todas as leis sistêmicas, né? Que daí é um papo muito grande para um outro dia a gente pode falar sobre isso também. Mas sobre as leis sistêmicas. Então, vamos falar de uma bem básica e bem fundamental aqui, que é pertencimento. Tudo e todos que um dia existiram têm direito a pertencer.
tudo e todos. Mesmo aquela pessoa que cometeu um crime. Mesmo aquela pessoa que causou uma dor gigante para você. Mesmo aquela pessoa a qual você, na sua casa, na sua vida, nega que ela exista. Aquela pessoa que você não consegue, que você não vai com a cara, ou que você não, né, o santo não bate. Então, tudo e todos que um dia existiram têm direito a pertencer. Tudo quem? Tudo como histórias, situações, situações difíceis que tenham acontecido. E todos quem? Todos os familiares, todos os participantes. Então, uma coisa muito comum que acontece é quando uma pessoa comete alguma coisa muito grave na família, como, por exemplo, um crime, ninguém consegue falar sobre esse assunto. Então, vamos imaginar que isso aconteceu na 4ª geração de um genograma. Então, lá atrás, né, lá nessa geração, o bisavós, né? Nossos bisavós. Lá nos bisavós, aconteceu um crime. Então, a pessoa, ela não consegue falar sobre aquilo. Então, ninguém fala sobre o tio X. Ninguém fala. Então, não fala sobre ele, não fala sobre essa história. Passa, vem os avós, vem nossos pais, vem a gente aqui. E daí a gente tá percebendo que tem alguma coisa, algum tipo de padrão que está sendo repetido na família. E é um padrão de vamos falar assim, uma violência muito grande. Ou pessoas que sempre são... Olha esse exemplo, tá? Pessoas que sempre são vítimas sabe? É a pessoa que tá sempre sendo assaltada. Tipo assim, é um ciclo que tá se repetindo de formas diferentes, mas no mesmo tema ali, é isso? No mesmo tema, mas assim, se aquele tio agrediu e ele foi excluído dessa família, e ele foi o agressor, né? As pessoas vêm As sendo pessoas, agredidas. elas podem vir sendo agredidas. Entendi. E também pode ter a pessoa que ela tem esse ímpeto de agressão. Mas, normalmente, como teve essa situação que não foi vista, né? Não foi vista Fingindo que não aconteceu nada, né? Tiraram, né, essa história ali da visão de todo mundo. O que acontece quando uma pessoa comete um crime com outro sistema, né? Um sistema contra outro sistema. Aquela pessoa a qual esse tirou a vida é como se ele agora pertencesse a esse sistema. Entende? Então, é um vínculo. Existem certas coisas que vinculam as pessoas, um ser humano com outro, além do sistema mesmo de nascimento. Além disso. Então, eu tenho um vínculo com a minha mãe e com o meu pai, porque eu sou filha deles. E eu tenho esse vínculo familiar com todo o meu sistema. Certo. Mas tem certas coisas que também me vinculam a outras pessoas. Como, por exemplo, relação sexual. Quando você fala dois sistemas, só para o pessoal que não tem conhecimento sobre o assunto. Quer dizer assim, a Andrea veio e ela tem o sistema familiar dela. E eu vim e eu tenho o meu sistema familiar. Você está falando que existem algumas situações que esses dois sistemas familiares vão se vincular sem a gente ser família, é isso? Isso, sem a gente vir desse sistema natural. Então, o natural é o quê? Quando você desenha seu genograma, todas as conexões que estão no seu genograma. Tanto que tem uma linha que conecta tudo com todo mundo, né? Então, ninguém ali tá desconectado. Certo. Mas, como que eu posso também me conectar a outras pessoas? Então, essa parte do casamento, onde tem o vínculo sexual, me conecta com a outra pessoa. Tanto que agora ele faz parte do meu sistema familiar. Certo. Então, no meu genograma, eu coloco também meu marido, filha, e assim vai. E assim os sistemas vão crescendo, se interagindo entre si. Mas tem essa outra forma também. Então, às vezes, você fala assim, André, mas eu não casei, mas eu tive essa relação sexual. A relação sexual te vincula a outros sistemas também. Mas e o que mais? Esse tipo de situação que a gente comentou sobre o crime. Quando uma pessoa comete esse abuso de livre-arbítrio e vai lá e tira a vida de outra pessoa, aquela outra pessoa que foi retirada compulsoriamente do sistema familiar dela, é como se ela pertencesse a esse sistema, e é como se esse agressor também pertencesse àquele sistema. Então, quando tem uma questão de criminalidade, a gente vai ver dessas duas questões. Para existir a vítima, precisou existir o agressor. Para existir o agressor, precisou existir a vítima. Aqui a gente não está falando sobre certo e errado. A gente está falando sobre o que acontece a nível de sistema.
Então, essa pessoa agora faz parte desse sistema. Aquele que foi a vítima, né? Faz parte desse sistema. Então, como é que isso vai se repetir nas próximas gerações? Várias pessoas que passam pela mesma situação. Uma morte infeliz, que foi por injustiça, morreu por engano, mas assim, sempre com crimes, com assassinatos, nessa mesma natureza, entende? Então, e como que esse agressor interage lá naquele outro sistema? Também uma pessoa que está ali, que causa, que está passando tá passando geração por geração, e isso significa que vai ter uma vez que é um tio, na outra geração é um sobrinho, na outra geração é um filho, e assim vai. É uma história que parece que está presente até a hora que a gente tem essa bênção de olhar para isso no sistema. Eu quero te fazer uma pergunta. Vai. Porque a gente conversa muito sobre isso, né? De ciclos que se repetem e tal. E um dia eu te fiz uma pergunta, eu falei assim pra você, a gente tava conversando alguma coisa que tinha acontecido comigo, e eu falei assim pra você, e como faz pra romper? E a sua resposta foi simples. Rompendo. E assim, é real, a gente ri, né? Mas é real, porque a gente sente esse rompimento, né? Aconteceu uma situação comigo que se repetiu um ciclo que já tinha acontecido com a minha mãe, com o meu pai, aconteceu na minha vida. E aí eu falei pra você e eu já ia tomando a mesma decisão que a minha mãe tomou, e não foi um negócio assim que eu pensei, vou fazer igual a minha mãe. É inconsciente. Era a única coisa que eu sabia fazer, né? Era a única coisa que eu sabia fazer. Foi, assim, um instinto que veio de fazer. E aí eu parei por um segundo, respirei e não fiz. Tomei uma decisão diferente, olhei pra isso, enxerguei que tava se repetindo aquele ciclo. E aí você falou assim pra mim, você viu o que você fez agora? Você falou pra mim, você viu o que você fez agora? Eu falei, o quê? Claramente você rompeu um ciclo. Você acabou de romper um ciclo da sua família. Né? Então, como que faz para romper um ciclo? Rompendo. Uhum. E para romper o ciclo, a pessoa precisa enxergar que esse ciclo está sendo repetido. Né? Então, eu acho que o genograma traz também esse diferencial, né? Que você consegue, dentro do método Vida em Flow, olhar para um genograma e, às vezes, identificar ali um padrão que a pessoa não está vendo. Porque, no meu caso, eu vi, né, que estava sendo repetido esse ciclo. Mas tem muitas pessoas que continuam gerações em gerações e vai, e a pessoa nunca tem ciência que um ciclo está sendo repetido, né? Exatamente. Então, você acha que isso também trouxe um diferencial no Vida em Flow? Essa Trouxe, leitura do mas genograma? eu não quero perder isso que você falou, que reforça o que a gente falou no começo desse vídeo, que é sobre... O processo de autoconhecimento é você estar desperto e pronto para fazer coisas diferentes do que você faria. Porque inconscientemente você está fazendo o que as pessoas fazem. Você está fazendo o que é comum. Então, o que é dito para você. E se você é manipulado por uma rede de televisão, uma emissora de televisão aberta, se você é manipulado por uma pessoa que você trabalha no seu, né, que frequenta lá o seu trabalho, se você veste as roupas que estão na vitrine, que estão falando para você vestir, imagina quando você cresceu vendo que uma coisa funciona de determinada forma. Então, quando você cresce vendo que é dessa forma que resolve um problema, é assim que você vai fazer. Então, o que você cresceu? Às vezes, você cresceu vendo briga na sua casa. Você entende que é assim que faz quando você tem uma família. Que na sua família, para você ser respeitada, você grita. Mas chega uma hora que você fala, mas tem coisa que não tá fluindo, sua vida não tá conseguindo ir para frente, porque não dá certo. Não deu certo lá. Tanto que se você olhar para quem você tá repetindo o exemplo, né? Em quem você está se espelhando. Olha para o resultado dessa pessoa. Olha para a vida dessa pessoa e pensa, como é? Então, às vezes você está lá vivendo uma terapia, por exemplo, com uma pessoa e ela está ensinando você como você lidar com uma situação, não sei o quê, e você vai lá e vai olhar para a vida dela. E você vai ver a vida dela e vai falar assim, deixa eu ver como que tá fazendo na vida dela, como é ela com a mãe, com o pai, com o marido. Como que é essa... Ela tá me ensinando a romper padrão financeiro? Deixa eu ver como que é, então, a vida dela, né? De padrão financeiro dela, né? Então, é uma coisa que você vai olhar e vai falar assim, olhar o resultado e falar, poxa, eu vou me espelhar nessa situação. Quando você fez isso, Mayara, de olhar
de fora, você teve esse... E esse que é o ponto do autoconhecimento. É para isso que a gente estuda tanto. Para quando a gente está envolvido dentro de um conflito e perto de repetir um padrão familiar, a gente conseguir dar um passo para trás e olhar fora dessa história. Porque quando você se olha fora dessa história, você vai perceber cada movimento que está acontecendo. Então você olha e fala, porque a sua mãe já viveu isso. Quando você olhou para fora, por fora dessa história, você enxergou o que custou para sua mãe viver e tomar aquela decisão. E você dentro de si tomou uma outra decisão. Eu já sei que esse caminho vai chegar a esse resultado. Então eu vou seguir o meu caminho. E esse é o momento mágico. Porque quando a mulher uma pessoa trouxer o genograma para mim, e eu tô lá analisando esse genograma, encontro lá um crime acontecendo na família, né? E a gente vai ver, né? A pessoa tá ali passando também por uma situação onde parece que não sobra nenhuma chance para ela, só o crime. Onde não aparece nenhuma outra oportunidade para ela, só a fuga do casamento. Só fugir de casa, ir embora do país, fazer sabe? Então, a pessoa, o que a gente faz? Tira ela da situação, ela consegue enxergar o que está acontecendo e ela consegue decidir fazer diferente. Se você vai fazer algo diferente da sua família também, você vai passar por um processo de muita dor, por causa dessa outra lei que eu digo, que é do pertencimento. Nesse momento, é como se você deixasse de ser igual à sua mãe. E você deixou. E ali, você vai passar por uma dor. Porque tem vários estudos, né, que mostram isso. O ser humano tem necessidade de pertencimento, de se encaixar, de participar de grupos, de participar de Faz parte de da movimentos. evolução do ser humano, né? Foi necessário, inclusive, indispensável para a evolução do ser humano. E quando o ser humano ele se vê desconectado, principalmente da família, é um processo muito dolorido. Então, às vezes, a pessoa ela consegue enxergar que ela precisa fazer diferente e agora ela volta para mim e ela vai falar assim, eu não consigo fazer isso. Então, vai viver esse processo e é um processo que ele é vivido acompanhado. Então, às vezes, a pessoa também fala isso. André, o que é esse negócio de viver processo que você tanto fala, né? Então, viver esse processo... às vezes você vai ter ali uma instrução terapêutica, às vezes você vai passar por que seja uma intervenção de constelação familiar, a pessoa vai passar por isso, mas tem um acompanhamento, não é sozinha, tá bom, Não é fazer isso lá aí que uma você tem que constelação viver, solta, tchau, né? Não, é uma constelação muito pontual sobre aquele tema, e é tão forte, e tem tanto respaldo espiritual também por trás disso, que no momento certo que você faz aquele movimento X, tem uma paz que se instala no coração da pessoa. Verdade. Então, quando você, por exemplo, experimentou viver algo diferente do que sua mãe viveu, você sentiu medo, você sentiu dor e você sentiu empatia pela sua mãe. E você decide fazer diferente. Mas instantaneamente se instala uma paz e uma segurança dentro do seu coração. Tanto que os resultados foram, né, muito lindos do que você viveu. E tem uma coisa muito legal, porque assim, eu já vi algumas pessoas falando sobre isso num tom de arrogância. Tipo assim, eu vou fazer diferente da minha família. E não foi isso que aconteceu comigo. Foi assim, no momento que eu decidi fazer diferente, eu olhei daí então para a história da minha mãe e eu respeitei mais ainda ela. Porque ela teve que ter muita coragem e eu só pude enxergar tudo isso e chegar onde eu cheguei pelas decisões que ela tomou, né? Então, a decisão que ela tomou, eu não preciso tomar a mesma, mas foi importante para mim, para eu estar onde eu estou hoje, com as pessoas que eu estou, as pessoas que eu conheci, as oportunidades que eu tive. A gente não teria se conhecido, a gente não teria construído tanta coisa se ela não tivesse tomado as decisões que ela tomou. Então, eu respeito e honro a minha mãe. Eu não tomo essa decisão e me sinto superior a ela. Não, agora eu estou fazendo diferente da minha mãe, estou fazendo melhor que meus pais. Não. E eu percebo que tem muitas pessoas que, às vezes, quando a gente vai falar sobre isso, de romper ciclo, que tem gente que acha que é nesse sentido, né, de arrogância. E quando a gente... Outro princípio, né? Quando a gente não honra o pai e a mãe, não honra de onde a gente veio, a nossa ancestralidade, fica muito difícil ter sucesso, né? Fica muito difícil porque você ser também feliz, né? é um rompimento de uma outra lei. Outra lei não, a mesma, que é do pertencimento. Então, o que a pessoa faz quando
quando ela não inclui os integrantes da família dela. Então, ela exclui algo. Toda exclusão vai gerar uma compensação. Isso é um princípio muito, muito importante de se entender. Toda exclusão gera uma compensação. Então, quando eu olho para um comportamento da minha mãe e eu excluo esse comportamento vai se reforçar na minha vida. Ele é um pouco diferente da ideia de lei da atração, porque ele é um movimento de você declarar que você não quer algo. E isso te dá força. Você trabalha na sua vida, você quer fazer diferente, mas o que você vai encontrar? Então, eu olho o comportamento do meu pai de agressividade, né? E eu olho pro meu pai como uma pessoa agressiva e eu nego esse comportamento. Então, eu falo, nossa, eu nunca quero ser igual a esse homem. Mas aí eu vou lá pro meu trabalho e tem um chefe que parece meu pai, que fala desse jeito. Eu vou lá trabalho em outro lugar, faço um trabalho voluntário e tem lá uma pessoa que pode ser até o ajudado do voluntariado e ele também vai fazer um comportamento parecido com o do meu pai. Eu vou pegar um ônibus e eu vou ouvir uma resposta do cobrador do ônibus igual a que meu pai daria. E então, quer dizer, toda exclusão gera uma compensação. Você deixa de aprender isso dentro da sua casa com seu pai e com a sua mãe, você vai aprender isso fora, em outro lugar. Então, o que a gente faz? É uma volta para casa e honrar que esse homem, mesmo torto, do jeito que você achar, do jeito que você julgar, é o seu pai. Eu vou falar isso aqui porque é uma coisa que gera já as perguntas dentro da cabeça das pessoas quando eu falo disso, né? Mas, André, como eu posso honrar meu pai se ele foi mal? Se ele foi um alcoólatra, se ele não foi presente. Então, vamos separar duas coisas. Você é filha, né? Você é filha. Você é filha, agora esquece o papel de filha. Esquece você, esquece o seu pai e sua mãe. Você também é uma mulher. Você tem desejos, você tem sonhos, você tem planos, você tem frustrações, você tem desejos que você não conta pra ninguém. Você tem pensamentos que se você falasse pra alguém seria uma loucura, porque tudo isso é você. Agora, quando você entra no papel de filha, você pensa o quê sobre você? Ah, eu sou boazinha, eu sou comportada, eu sempre tirei nota boa, eu não sei o que, né? Então, a gente tá se relacionando com papéis. Tem você, mulher, e tem você, filha. E adivinha? Com a mãe é a mesma coisa, né? Então, a sua mãe, que exerce esse papel de mãe, ela também tem dentro dela desejos, sonhos, frustrações, pensamentos loucos, ideias que ela não pode contar para ninguém, senão ela vai ser julgada. E ela é uma mulher, ela continua sendo uma mulher. E essa mulher, por acaso, emprestou o corpo, o prana dela, né, a energia de vida dela, para que você pudesse existir. Então, quando a gente olha para a mãe, para a figura, para o papel mãe, vai existir todo esse julgamento, porque a gente está olhando para os comportamentos de uma mulher. Então, essa mulher, ela pode ter também faltas emocionais, ela também pode ter frustrações, ela também pode ser uma pessoa que erra, que não paga imposto, que faz alguma coisa, né, que ninguém esperava, que age com impulsividade. Ela também é um fruto de dois sistemas que fruto de dois sistemas. Ela também tá respondendo por pai e por mãe dela. Então, ela é uma mulher igualzinha a você. Se você encontrasse uma mulher na rua, conversasse com ela, aí você conversa com a mulher, ela te conta a história inteirinha dela. Você olha e fala, nossa, que pena, que triste sua vida, né? Ai, como sua filha não te valoriza, não olha seu trabalho. Então, alguém tá ouvindo a história da sua mãe e tá falando exatamente isso. Exatamente isso. Então, um exercício já aqui, né, de bônus, um exercício para deixar aqui é esse: a gente separar dos nossos pais a função, o papel pai, o papel mãe, do comportamento desse homem, dessa mulher que veste esse papel. E pra gente fazer isso, e se isso é muito difícil, é só você olhar pra você e lembrar que tem coisa que você fala para suas amigas que você jamais falaria para sua mãe. Então, isso mostra que você veste um papel quando você está com as suas amigas. Isso, você veste outro papel para você interagir com sua mãe, com seu pai. Você veste outro papel para estar no trabalho. Outro papel para estar com o marido. E assim vai. Então, a gente separa o que a gente misturou. O pai e a mãe dos comportamentos dele. Se a gente fizer isso, a gente vai conseguir receber toda essa força de pai que a gente precisa dentro da gente e toda essa força de mãe que a gente precisa dentro da gente. Andréia, muito legal esse assunto que você falou e eu gosto muito.
porque para mim fez muita diferença na minha vida quando eu entendi, quando eu me abri para receber essa tal força do pai e da mãe, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque como a gente já falou, quem está chegando agora nesse mundo do autoconhecimento, do genograma, de se conhecer, de conhecer sua ancestralidade, como a gente pode explicar para essa pessoa o que é a força do pai e da mãe, ou energia feminina, masculina, né? Mas do jeito que não tá falando de energia feminina, não é de unha pintada, de cabelinho arrumado, não é disso que a gente tá falando, né? Explica pro pessoal como que você ensina isso para as mulheres dentro do Vida em Flow. Eu gosto muito de uma forma, né, que eu tenho ouvido, né, nos processos onde eu também continuo, né, sempre sendo aluna, que é energia feminina não é mulher e energia masculina não é homem. Então, quando as pessoas entram nesse movimento de dizer, vamos trabalhar o nosso feminino, vamos soltar o nosso cabelo, vamos colocar um vestido cor-de-rosa e tal, claro que é muito importante. E eu preciso valorizar isso em uma camada. Mas é tão discrepante quanto você falar que o yoga é aquilo que a gente conhece, né? Então, Yoga é alongamento, que postura. o yoga são as posturas, né? Porque o yoga tem muito mais que não são posturas do que isso, né? Essa parte do yoga é tão pequenininha dentro do ideal mesmo da filosofia yoga. Então, aqui eu vou sim, né, reforçar que uma forma de você ver que o feminino dentro de uma mulher está ferido é quando ela deixa de se cuidar. Isso é fato. Quando ela deixa de se olhar no espelho, quando ela já não se importa mais com as roupas que ela usa, não se importa mais com o cabelo, com nada dela. O motivo por trás disso não é, né, só o autocuidado, né? É só muito que profundo. Isso vai além de a mulher estar interessada ou não em arrumar um parceiro. Em estar, como fala, seguindo o padrão da sociedade que exige que ela se vista de determinada forma ou que tenha determinado corpo. Não. O que mostra isso de uma mulher, né, quando uma mulher está passando por esse processo, é o feminino ferido. Mas a energia de feminino e a energia de masculino existe dentro de uma pessoa. Tanto o homem quanto a mulher têm a energia dentro de si, do feminino e do masculino. Porque você é metade o pai, metade a mãe, mais a sua evolução pessoal. As suas escolhas, as suas decisões, o seu crescimento, né? Então, quando você vê um homem, e esse homem tem uma energia masculina muito forte presente dentro dele, e ele não tem nada dessa energia feminina, ou seja, ele teve um problema sério com mãe, né? Vou dar exemplos assim que vai ficar mais... Teve problema sério com mãe, não gostou da mãe dele, brigou com a mãe dele, não fala, nega, critica, xinga, né? Assim, você vai ver que é um homem, em geral, tá? Que é um homem que sabe trabalhar muito bem, faz muito dinheiro, tem potencial, vai para o mundo, tem ideias geniais, tem um excelente posicionamento no trabalho, ocupa sempre um cargo de importância, mas ele não consegue gerir o dinheiro. Ele não consegue, por exemplo, ter... às vezes, pessoas que ganham muito menos que ele estão fazendo muito mais do que ele está fazendo. Ou então, uma mulher que tem a energia masculina... A mulher é a mesma coisa. coisa. A mulher que tem o masculino lá em cima, ela tem muita potência. É aquela mulher que faz, que vai pro mundo, que mete a cara, que faz as coisas. Só que quando ela não tem essa energia feminina dentro dela, o que ela vai fazer? Ela tá ali se fechando no mundo dela, ela tá alcançando grandes objetivos, ela tá se sentindo vazia, ela tem dificuldade financeira, muita dificuldade financeira, porque ela não, apesar de ganhar muito bem, ela não consegue gerir. Porque essas energias, elas são complementares. Gente, energia feminino e masculino é uma energia de criação do mundo. Então, tem um porquê do sol e um porquê da lua. Então, o sol tudo masculino... tem, né? A energia feminina e a energia masculina. Então, você vai ver o sol masculino, dia, força, trabalho. Lua, feminino, noite, descanso, aconchego, dormir, prazer, né? Tem esse é um casamento. É um casamento. Então, você também precisa trabalhar muito, mas você também precisa ter o seu momento de reposição, de descanso, né? De reinteração. Eu gosto muito de um exemplo, assim, de a gente imaginar. Se você pensar que você tem que trabalhar o seu feminino, você vai abandonar o seu masculino.
Então, não. Vamos pensar em temperar essas coisas. E para não precisar ficar focando em feminino e masculino, você faz a sua cura com a sua mãe e faz a sua cura com o seu pai. Essas energias vão se equilibrar naturalmente dentro de você. Sim. Então, você deixa de ser a pessoa que antes só trabalhava, e agora você é a pessoa que trabalha e descansa. Desfruta, e recebe, né? e desfruta. Trabalha, mas também tem momentos ali de prazer, de lazer com a família. Sim. Olha que interessante. Então, às vezes vai acontecer, Mayara, não sei se já aconteceu com você, de uma mulher que trabalhava muito, 24 horas, e era aquela louca, workaholic, né? Que ela tinha aquela vida, assim, muito corrida. Quando ela começa a viver o processo dela do autoconhecimento, e ela aplica isso, e ela faz esse movimento de cura entre pai e mãe, e ela se coloca no lugar dela de filha, o que ela vai experimentar? Que magicamente né? A vida coloca ela em situação de ela poder trabalhar menos e receber mais e descansar. Essa mulher vai entrar em colapso. Essa mulher... Essa mulher, ela vai entrar em colapso. Ela vai pensar assim, eu tô fazendo uma coisa errada, não é assim que minha mãe fez. O que minha mãe vai pensar de mim? Aí entra aquilo que a gente tava falando, né? Que por um instante eu deixo de pertencer, de me sentir pertencente. Porque nenhuma mulher na minha família fez o que eu tô fazendo. Exatamente. Ninguém ganhou o valor que eu ganho agora. Ninguém abriu as portas que eu abri. Então, eu vou me sentir desconexa. É isso a palavra? Desconectada. Desconectada por um tempo, né? Do meu sistema. Então, por um tempo, essa mulher vai se sentir dessa forma. Vai se sentir como, nossa, tô fazendo uma coisa errada. Essa mulher é a Mayara. Se minha mãe vê... Não, mas a Andréia também passou. Né? Essa mulher vai pensar, nossa, minha mãe não passou por isso, foi difícil para minha mãe. Às vezes, mulher, você que está passando por esse processo, você vai ter vergonha de contar para sua mãe que você está ganhando um valor, que você recebe para trabalhar no computador, que você recebe mais do que você nunca ganhou na sua vida para trabalhar 3 horas por dia. Então, eu vou falar isso aqui porque vai ilustrar um pouco, né? Eu gosto muito de trazer desses processos também, porque às vezes o que eu percebo é que tem tanta gente hoje em dia que aprende uma coisa e sai ensinando que a gente nem sabe se a gente está aprendendo de um livro do Google ou se a gente está aprendendo de uma pessoa real. Então, por isso que eu sempre sou muito vulnerável assim, com as minhas histórias e levo muito do que eu fui transformada, né, com esses conhecimentos. Mas teve um dia que eu estava na casa da minha mãe e ela não entendia o que era o meu trabalho. Então, para ela, as coisas estavam muito bem, porque eu morava fora do país e eu vinha para cá de tempos em tempos, mas ela não entendia o que era meu trabalho, mas na cabeça da minha mãe, eu estava muito bem porque eu sou casada com um estrangeiro, coitada. Mas ele, assim, né, também um homem muito trabalhador, muito forte, assim, né, tinha um pulso firme mesmo pro trabalho, mas hoje, inclusive, ele compõe, né, a equipe do Vida em Flow, né? E quando eu vinha pra cá pro Brasil visitar na casa da minha mãe e eu mostrava o que era esse trabalho, eu não tinha nenhum respeito, eu não era vista, minha mãe nem perdia o tempo dela falando nada. Mas teve uma vez que eu cheguei e falei, mãe, eu vou fazer um evento aqui, né? Então, minha mãe mora em uma chácara, um lugar muito gostoso e tal. E eu falei pra ela, mãe, eu vou fazer um evento aqui na sua casa para tantas pessoas. Eu acho que ia ser umas 6 ou 8 pessoas e acabou dando umas 10 pessoas. Aí eu falei, eu vou fazer um evento aqui e as pessoas vão vir e vai ser um dia só que eu vou fazer esse evento. Aí ela ficou assim, né, meio que estranha, né, mas falou assim, tá bom, mas faz essas coisas, mas deixa eu te ajudar, né. Eu vou te ajudar, filha, eu vou te ajudar no seu processo, aí no que você tá vivendo, né. Aí, nessa hora que ela falou isso, né, eu falei assim, mãe, fica tranquila, porque tudo isso que eu tô fazendo já tá, não precisa ajudar com nada, você tá abrindo a casa, né, então tudo isso já vai dar pra eu fazer aqui e receber essas mulheres, porque tem uns gastos, né, de você fazer um evento presencial. Então, minha mãe, ela veio, né, assim, no final da sexta-feira, ia ser no domingo, esse evento, né, então no final da sexta-feira, ela falou assim, olha, então a gente vai no mercado junto, e filha, me deixa, por favor, aceita o que eu vou te falar. Me deixa te ajudar. Só que eu tava com o celular na mão e eu tinha acabado de ver os pagamentos que tinham acabado de cair, né? Que fica naquelas notificações assim do celular. Aí a minha mãe falou assim, filha, por favor,
Eu sei que você tá fazendo tudo isso, eu sei que você é esforçada, mas deixa eu pelo menos fazer a compra do supermercado. Que tipo assim, né, ia dar uns R$ 500, eu acho. Deixa eu fazer pelo menos as compras do supermercado, pra não ficar tudo isso nas suas costas. Aí eu virei assim pra ela e minha mãe é desse tamanho, né, assim, né? Então eu tô sentada e ela tá assim, eu olhei bem assim nos olhos dela e falei, mãe, tá dando certo o meu trabalho. Olha aqui quanto caiu na minha conta agora. E quando ela olhou, ela levantou as mãos pro céu. Ali Ai, naquele... meu É um Deus. momento mágico na minha vida esse. É. Ela levantou as mãos no céu e falou: glória a Deus, abençoa sempre a minha filha, que não falte nada nesse trabalho. E desde esse dia que minha mãe precisou ver com os olhos dela que tinham pessoas pagando para entender esse processo, entender esse conhecimento, para vir. Hoje a gente já fez já fez o quê? 3 eventos presenciais lá na casa da minha mãe. Já vieram dezenas de mulheres de vários lugares do Brasil. Já tem E mulheres elas saem de marcadas. onde for, né? E temos mulheres já marcadas para o próximo evento presencial que vem de fora do Brasil Aham. para esse evento. Quando minha mãe ouve isso agora, a minha mãe entende. Então ela viu. Você vai passar por esse momento onde você vai se sentir sozinha e desconectada, mas você vai seguir firme, porque você sabe o que está vivendo. O problema, Mayara, é quando a mulher ela viveu a vida dela do jeito dela. Ela também acha que a mãe dela nunca vai mudar nada, nunca mudou nada. Então, é uma Gabriela aqui, outra Gabriela ali, né? É. E aí você tá vivendo isso. Imagina só que nesse momento que eu tô mostrando pra minha mãe, a minha mãe vem aqui e fala de ir no supermercado e eu virar e falar assim, como eu falaria há outros anos, né? É. Falar assim, você não acredita em mim, você não acredita no meu potencial e você nunca né? Tá me Nunca. desrespeitando, né? Você nunca respeitou o meu desenho. Quando eu tinha uns 5 anos de idade, eu fiz aquele desenho, você não Aí acreditou. já traz, né? Entende? Então, porque quem tá falando isso, mulher, não é você, é a sua Sua criança criança. interna. Então, lembra verdade. disso. O comportamento que você tem, até de balançar o braço e a cabeça e fazer assim com a cara pra falar com a mãe, olha pra você e você vai perceber que quem tá falando isso é uma criança. Por isso verdade. que os processos são: eu entro dentro do Vida em Flow, eu faço um genograma, eu entendo onde está o desequilíbrio no meu sistema familiar, eu cuido da energia de feminino e masculino, eu vou para minha energia, fico polarizada na minha energia. Se eu sou uma mulher, eu polarizo mais no feminino, porém eu tenho profundo conhecimento do masculino. Se eu sou um homem, eu potencializo minha energia de masculino, porém eu tenho profundo conhecimento do feminino. Eu curo essa criança interna, eu desfaço o vínculo que eu criei, ou a armadura que eu criei, que não deixa os meus pais terem contato comigo e não me deixa também me conectar com outras pessoas. E assim eu vivo um processo de autoconhecimento. Então, às vezes, uma pessoa vai falar: André, qual é o maior benefício do genograma? E eu vou falar: o maior benefício do genograma é você se conectar com pessoas, ter uma vida em flow. O que é uma vida em flow? É uma vida fluida, fácil, leve. Não é que a vida é fácil porque você não tem problema, mas quando você vê um problema e você não entra dentro do problema com todas as suas emoções, você sai dele como se nada tivesse acontecido. É, isso que você falou, André, é muito legal, porque, gente, pasme, não é normal a gente ter uma vida que toda hora tem um problemão e você não consegue resolver, você não vê saída. Na sua casa falta coisa. Eu tô falando porque a gente tá falando aqui com pessoas normais, né? Não é normal na sua casa você não ter o básico, os seus filhos não terem o básico. Não é normal o seu relacionamento toda hora ter briga, né? Não é normal. E é óbvio, mas o óbvio precisa ser dito. Porque a pessoa tá tão ali naquela vida, naquele negócio, que a hora que ela olha para outros relacionamentos saudáveis, pessoas que têm uma vida normal. Ela não nem é, acredita não que é um existe. alto padrão. Eu não tô falando de um alto padrão, eu tô falando de uma vida normal. Acabou um negócio dentro de casa e você tem um dinheiro pra você ir ali buscar uma pasta de dentes. É isso que eu tô falando. E eu tô falando de coisas que já aconteceu na minha casa. De não ter o básico, né? Só que quando você cresce nesse ambiente, você cresce achando que isso é normal. Aí você vive aquela vida de escassez, de falta, de briga, de não sei o quê. E aí, quando você se depara com um processo como esse, você começa a entender, gente, não precisa ser assim a vida, né? Não precisa, é o que você falou. Eu sei, gente, que tem gente que tem problemas na vida para resolver, não tô falando disso. Mas a gente
tem força para resolver os problemas, né? Você tem força para encarar as situações quando elas aparecem. Você tem... O autoconhecimento te dá uma liberdade de você, quando você escolher, você saber que você está tomando essa decisão porque você quer. Não porque você quer agradar alguém. Não porque dizem é isso que acham que é o correto, né? Então, essa que é o negócio de você tomar essa força de feminino e masculino. Você tá nesse equilíbrio, você tá preenchido disso, você tá inteiro num relacionamento, você tá inteiro num... Não relacionamento só amoroso, né? Amizade também, né, André? Isso é legal a gente falar também. Porque, às vezes, as pessoas acham que quando a gente fala que... sobre relacionamento, que marido é só marido e mulher. E tem amizade que também é desequilibrada, né? Até tem um trecho que você fala sobre isso no workshop de genograma que a gente gravou há uns dias, que você fala, se eu dou demais numa amizade, vai ficar desequilibrado também, né? Então, não é isso só... mesmo. Então, isso ajuda em todos os âmbitos da nossa vida, Na verdade, né? é daquele sentido que aquilo, você sempre vai ter dentro da sua casa todos os elementos que você precisa para crescer. Dentro da sua casa, com esse pai, com essa mãe, com esses irmãos, com seu marido, com seus filhos. Os elementos que você precisa para crescer. Você já ouviu falar que tem gente que dentro de casa é uma coisa e fora de casa é outra? Sim. Dentro de casa, ele pode ser o que ele é. Por causa da intimidade, por causa dos vínculos que sobressaem aquilo que o impulso dele. Então, ali, ele não precisa regular os impulsos. Quando ele está fora de casa, ele não é real. Quando está fora de casa, ele está tentando ser aquilo que ele gostaria de ser. Ele está também lidando com as pessoas, fazendo projeções lá fora do que as pessoas precisam ser para ele. Então, eles acham assim, lá fora eu consigo ser bonzinho, aqui dentro eu não consigo. Mas, na verdade, é porque a cura está dentro da casa, não está fora. Então, quando você fala para mim, Andréia, qual que é o maior benefício do genograma? Ele vai te colocar em um lugar, no único lugar que você tem a verdadeira cura. A verdadeira cura. Você vai se conectar com o pai, com mãe. Você vai enxergar que ali tem problema, né? Então, você está fazendo genograma e você está fazendo também um processo terapêutico, né? Por isso tem uma escola, não é só um workshop que você faz e acabou. As pessoas pensam que isso é um bloco, né? Ah, vou aprender a fazer genograma. Não, você vai entender o que é o genograma, você está dentro de uma escola de autoconhecimento. E nessa escola você tem os processos terapêuticos para você lidar com todos os problemas que você vai se esbarrar. Andréia, eu não consigo me conectar com a minha própria filha. Não consigo falar com meu irmão faz 20 anos. Várias coisas assim que já aconteceram. Mulheres que não falavam com irmãs há não sei quantos anos. E aí depois só senta, faz o genograma, faz uma liberação emocional. A irmã liga. A irmã quer saber. As duas vão passear juntas. As duas fazem, olha, Andréia, eu e minha irmã, aquela que eu te falei. Coisa mais linda. É verdade. Então, mas você está disposto? Com meu pai, lembra? É verdade. Você está disposta a fazer isso, a mergulhar nisso? Você só quer aprender a fazer uma geometria familiar e colocar na parede isso? Então, não. Sobre o que você tinha falado, Mayara, um pouco antes, desse feminino e masculino. Se eu preciso, porque eu percebi que eu não falei isso, é bem importante. Nessa energia de feminino e masculino, onde o masculino é trazido para dentro de você, pelo seu pai, e o feminino trazido para você, dentro de você, pela sua mãe, um dos maiores erros que estão acontecendo hoje são mulheres saindo desses locais onde, não, Andréia, não lido bem com a minha mãe, não lido bem com meu pai, tem uma relação aqui que eu não quero nem mexer, mas eu gostei daquela mulher, então eu vou lá e eu vou fazer o que ela faz. Então eu vou pintar minha unha, eu vou arrumar meu cabelo, eu vou fazer uma maquiagem e não sei o quê. Então vira aquele feminino que eu falo da borboleta, né? Que não menosprezando, mas é uma coisa que não dura. É tóxico É uma também, coisa né? que também fica tóxico, porque você tá colocando florzinha. No cocô. Não pode falar, né? Mas é florzinha no cocô, né? Você tá enfeitando uma situação muito ruim. Enfeitando. E aí, lá dentro, não importa, você pode estar com seu salto alto, você pode estar ganhando seus milhões, você pode estar casada ou viajando com as pessoas que você mais quer, você pode fazer o que for lá dentro. Vai chegar uma hora que vai ressoar, vai tocar aquele sino. Então, eu vou dar um recado para você,
que já tá cansada de mergulhar em processo de autoconhecimento. E aí você faz apometria, aí você faz constelação familiar, aí você faz teta healing, faz barra de axis, faz reiki, faz exorcismo, faz tudo que você tiver pra fazer, você faz. E aí você pega e fala assim, putz, não deu certo. Eu continuo com esse vazio. Volta pra sua casa, olha pro seu pai, pra sua mãe, a cura tá lá. A cura tá dentro da sua casa. Então, por que que eu digo que o genograma foi um divisor de águas dentro do Vida em Flow? Porque não tem outra forma. A pessoa, mesmo brava com o pai, com a mãe, com tudo que tá acontecendo, ela precisa sentar, ela precisa desenhar lá um pai e uma mãe. E aí, pra poder desenhar os avós, pra poder desenhar os bisavós, pra poder desenhar os tataravós, então, ela vai precisar passar, vai chegar um momento que ela vai precisar lidar com isso. E aí, o que que ela vai falar? Então, eu tô lá, André, eu não consigo, porque quando eu lembro da minha mãe, eu lembro de tudo que ela já falou pra mim, de toda a dor que ela já me causou. Então, conta mais sobre isso. Fala mais sobre Fale isso. mais. O que mais Interessante. o que mais isso te causou? E quando É. você se sentiu assim? Então a gente vai lá, então é uma criança, vamos lá, vamos cuidar dessa criança. Processo emocional para cuidar da criança. E a gente vai lá, vai lidar com isso. Aí eu lembrei que por conta da minha mãe não ter feito alguma coisa comigo, eu passei por outra rua e eu fui abusada sexualmente. Então olha só para onde vai. Vamos lá, vamos cuidar disso. Entende, gente? Entende que quando você olhar para essa grande dor, você vai ter essa cura. Mas é preciso essa coragem. Porque quando você entrar no seu genograma, você vai entender que a sua dor não é única. Que muitas pessoas antes de você, e você vai entender, você vai ver e você vai sentir isso. Muitas pessoas antes de você sofreram dores muito parecidas, muito maior, e não tiveram nem a possibilidade de fazer um tratamento ou de escolher. Escolher parar de falar com a mãe, escolher fugir de casa, escolher sair desse casamento. Então, quando você entra nisso, você também recebe essa força desse feminino, você recebe essa força desse masculino, você sabe se posicionar. E adivinha, se posicionar, por exemplo, né? Quando você tem essa força de masculino dentro de você, às vezes, você vai precisar ter essa força do seu próprio pai para se posicionar com o seu pai. Sabe aquele pai que é um... ai, sempre pede dinheiro, sempre se faz de coitado, sempre, sabe, tem essas situações, algumas situações assim. E aí, às vezes, a pessoa vai lá e lê um pouco de coisa de constelação familiar e fala, ai, fala que tem que ir lá e, né, se dar bem com o pai e tal. Mas espera aí, às vezes o pai, ele tá numa situação que é difícil também de você fazer isso, você se sente mal e não adianta. O seu coração pode até querer fazer uma coisa. Se a sua mente não aceita, não entra no coração. Então, não cabe falar coisas para uma pessoa. Vai lá e faz tal coisa, tal movimento. E vai curar. Às vezes, você vai precisar usar esse posicionamento que você vai receber. Porque quem cuida da sua criança interna é você. Então, você tem esse respaldo, né? Dentro de uma escola, dentro de um processo onde você tem acompanhamento. Onde você, tá, se eu precisar cuidar da minha criança, eu tenho? Tenho, tá aqui. Curou essa criança, cuidou dessa criança, veio esse posicionamento, se colocou no lugar de filha e você agora chega lá um belo dia, na mesma casa, lá do pai e da mãe, e aí o pai faz um comentário e você olha bem pra ele e fala, ai pai, desculpa, eu sou só a filha, eu não posso te ajudar com isso. Um choque. Vai ser um choque, mas a partir daquele momento, você começa a quebrar uma coisa, você começa a quebrar um vício, que também virou um padrão. E também, se você vê ele como uma pessoa, você vai entender que ele fazia o que fazia, porque ele não tinha como fazer diferente. Ele aprendeu dessa forma, ele entendeu dessa forma, então ele só está reproduzindo também uma coisa que ele aprendeu. Quando você também se posiciona, às vezes você vai se posicionar com a sua mãe. E não é uma briga, mas é acabar um relacionamento tóxico, um relacionamento difícil. Eu não gosto nem dessa palavra de tóxico, porque fica parecendo que a gente é alecrim dourado, né? Mas assim, quando você também mergulha nisso, com seriedade, às vezes você vai precisar reconhecer que a tóxica aqui é você. Que quem tá lá pedindo pra mãe fazer reconhecimento profissional, reconhece que eu sou grande, reconhece que eu sou não sei o que, lá, é você causando uma dor pra uma mulher que ela tem mais o que fazer, sabe? E aí, tipo assim, você quer reconhecimento? Trabalha bastante e recebe o seu dinheiro e goza desse dinheiro. Use esse dinheiro com sabedoria. Porque tem maior reconhecimento que esse? Então, você vai para o seu trabalho e você não precisa ficar esperando uma caneta gravada o seu nome. Olha, parabéns, você trabalhou bem.
Você paga pra isso. Você vai lá, você faz o seu trabalho, você faz o seu melhor, recebe seu dinheiro, usa isso com sabedoria. Agora não. Eu vou lá, faço o meu trabalho, chego em casa e eu queria que minha mãe batesse nas costas e falasse: filha, parabéns, como você é incrível porque você fez o seu trabalho. Sua mãe também tem a vida dela. E sua mãe também tá fazendo o melhor que ela pode. Então a gente não tá fazendo isso pras pessoas. Se uma amiga nossa vier e falar pra gente: poxa, amiga, você nem me elogiou porque eu tô linda, a gente vai falar: você tá com problema? Como assim? Não é? Você tá. Como assim? Agora eu vou ter que falar pra você que você tá linda? Eu vou ter que falar pra Cara, você. isso que você falou é muito legal. Porque eu vou falar assim, exemplos que eu vejo, né? Porque trabalhei mais de 10 anos no comércio e 8 anos como líder comercial. Então, passou muitas pessoas, né, por mim. E isso que você tá falando é muito, muito verdade, é muito legal. Porque tem pessoas que elas não entendem que elas têm que chegar num lugar... Você tem um trabalho, você está sendo pago para fazer o trabalho que você foi lá fazer. Aí a pessoa quer chegar lá e quer ficar, ai, nem falou parabéns, nem falou obrigada. Gente, vai se tratar. Quando a pessoa vê uma pessoa falando isso, eu já sei. É a mesma coisa que você falou de elogio, né? E aí, você falou de amigo, mas e no casamento também? O tanto de problema que isso não gera. Ai, você nem falou que eu tô bonita hoje. Ai, você me ama, você não me ama. Isso mostra pra gente que a pessoa tá precisando de algo que é muito mais profundo do que um elogio, né? É o que eu digo, que a pessoa tá esperando que outra relação cumpra pra O ela que ela tem que o fazer, que né? ela. Não, o que ela só pode completar dentro de si através de pai e mãe. Uhum. Então pensa, a partir do pai, você tem. Vou contar outra historinha também que eu gosto, assim, de, né, para mostrar esse equilíbrio de pai e mãe. O pai, ele traz uma força para dentro da criança. A mãe traz outra sensibilidade, outra força também para dentro de uma criança. Então, os dois são igualmente necessários, igualmente. Então, se o filho cresce só com o pai, ele tá. É difícil ele ter essa outra parte nele. Se cresce só com a mãe, também vai ser difícil desenvolver essa outra parte. Mas pensa bem. Quando você imagina essa cena, essa é uma história famosa, né, dentro do Vida em Flow. Imagina uma cena onde vem uma criança de 2, 3 anos de idade num parque, aquele comercial de margarina, né? Então, aquela criança vem, essa criança vem correndo pro pai. O que o pai faz? Quando o pai pega essa criança, ele joga ela pra cima e ele segura essa criança, né? E a criança fala o quê pra ele? Mais alto. E ele joga essa criança ainda mais alto. E a mãe, de contrapartida, ela tá ali falando o quê? Cuidado, chega, né? Mesma criança, mesmo cenário, só que agora a criança vai correr para a mãe. Quando a criança corre para a mãe, o que a mãe faz? A mãe abraça, a mãe acolhe, a mãe cheira, a mãe traz para junto de si. Ela levanta com a criança no colo. E ela fica ali abraçada com essa criança. Esse é o retrato de feminino e masculino. Essa mesma criança, ela cresce com esse impulsionamento de pai, com a segurança. Ela é segura de que ela pode ir alto, porque se ela cair, o pai tá ali para segurar. Então, imagina isso anos depois. Essa segurança. Imagina o pai saudável também, que continua fazendo esse processo, mesmo quando a criança tem 10, 12, vira um adolescente, e continua jogando. Porque hoje o pai tá jogando pro alto aqui no parque. Com 15 anos de idade, o pai tá batendo na bunda, né? Filho, vai trabalhar. Filho, vai estudar. Vai fazer um negócio lá fora, né? Vai, sai de casa. É isso que o pai faz. O pai saudável, ele tá mostrando pro filho o caminho. Pode ser filha também. Tá mostrando pra filha, cadê o caminho? Vai lá. O que você vai estudar? O que você vai fazer da vida, né? A mãe, essa é uma questão também importante. A mãe que abraçou, que acolheu, essa mesma criança, quando tem 15 anos de idade, e a mãe ainda tá abraçando, tá acolhendo, abraçando, acolhendo, e tá fazendo tudo isso, o que é essa energia da mãe quando ela faz esse abraço e esse acolhimento? É uma energia de, olha, se der alguma coisa errada lá fora, eu tô aqui pra você. Se você corre pra mim, eu tô aqui pra você de braços abertos. Se você precisa de mim, eu tenho nutrição. Eu consigo te nutrir, eu consigo te limpar, eu consigo te ajudar. Aí, essa mãe, né, essa criança que cresce com isso, quando ela tá lá fora, ela não tem medo de correr forte, correr rápido, e não tem medo de saltar altos saltos, porque ela sabe que tem o pai que tá impulsionando ela e tem a mãe que vai acolher ela. Se alguma coisa der errado, ela sabe disso. Então, a gente vai chamar isso de uma pessoa inteira emocionalmente.
uma pessoa que tem esse equilíbrio. Aí você vai falar, mas quem tem isso hoje, pelo amor de Deus? Por que não tem? Porque chega uma hora que esse pai e essa mãe começam a discutir, perdem aquele vínculo que eles tinham, perdem o ideal de ser pai e mãe. Agora os dois se separam. Os dois, essa mesma criança do comercial da margarina, tá? Os dois pais agora que começaram, que também não têm seus processos emocionais ali em dia, agora esse homem critica essa mulher pela forma que ela cuida, ele critica ela pela energia natural dela, que é de proteção. Só que agora ele não tá em casa, então essa criança tá super protegida pela mãe. A mãe não tem mais a função dela como esposa, então ela só faz isso como mãe. Ela só cuida dessa criança, só protege essa criança. Essa criança cresce com essa super proteção da mãe, cresce uma criança que não teve o impulso para ir para a vida. E hoje é o que a gente está vendo em tantas casas, em tantos relacionamentos mesmo familiares, Sim. que são filhos que não têm força para ir para o mundo, não conseguem pensar em um trabalho, tá sempre lá. É uma criança de 20 anos que está jogando videogame em casa. E a mãe fala, nossa, não sei o que eu faço com meu filho. Já foi, já fez. Então, nossa, Andréia, como assim? Agora não tem jeito? Ué, você acha que você vai fazer uma constelação familiar, vai resolver uma coisa, um problema que foi construído em 20 anos? Isso, eu gosto de falar dessa forma, já para separar, sabe? Assim, as pessoas que têm essa ilusão e essas pessoas que estão realmente dispostas para o autoconhecimento. Se você é uma mãe que chegou nessa fase de vida onde você não vê mais solução para o seu filho, você só tem uma coisa para fazer agora: cuidar de você. Cuidar de você. O seu filho já é reflexo da forma como ele foi criado. O filho é reflexo da forma como ele foi criado. Você já ouviu falar que tem pessoas de 40 anos de idade que não conseguem sair da casa do pai e da mãe? Essas pessoas... Não, e tipo, a pessoa pode dar 1000 motivos do porquê é bom pra ela e não sei o quê, mas não importa, daqui a pouco... Ou é assim, e quando casa, quer que a esposa seja mãe, né? É isso que vai acontecer, e por isso que acaba não casando. Porque essa pessoa, ela fica, e ela tem ali dentro... Ali, ela não tem motivo nenhum pra ter um impulso na vida. Ela tem tudo já na mão dela. Eu não preciso sair de casa, eu não preciso trabalhar, então tudo é raso na vida dessa pessoa. E adivinha, se tudo é raso, se tudo que ele faz lá fora é raso, a relação dele também é rasa. Que mulher quer se aprofundar numa relação com um homem que mora dentro da casa do pai e da mãe, com 40 anos de idade? Que homem que quer se aprofundar numa relação com uma mulher que tá lá com 50 anos de idade, com a casa cheia de gato e dentro de uma casa, porque, eu moro aqui pra eu não pagar outro aluguel, porque eu já moro aqui com a minha mãe, porque não sei o quê. Casada com a mãe. É um relacionamento onde não cabe outra pessoa. É um sistema, né, de se viver onde não cabe outra pessoa. Não tem. Então, o que faz? Quando um homem cresce, quando essa criança cresce, ele se torna um homem. Quando essa menina cresce, ela se torna uma mulher. E às vezes você vai ver isso com 20 anos de idade. Uma pessoa lá... E mais antigamente ainda, com 16 anos de idade, os casais já estavam se fazendo família, já estavam longe da casa dos pais, já tinham seus trabalhos, né? E hoje você vê o pai, dá dó, claro, de olhar o pai e a mãe ali. Mas muito disso que está sendo experimentado hoje, um filho, né, um adolescente de 40 anos de idade, muito disso foi sim uma construção do pai e da mãe. Uma construção do pai e da mãe. Mas voltando aqui mais pro nosso tema, por que eu digo que a cura tá dentro da casa? Dentro de casa, eu não recebi a valorização que eu imaginava, na minha loucura pessoal, que a minha mãe precisava me dar. Então, eu vou lá e eu tenho uma amiga. E eu peço pra minha amiga me valorizar. E se eu não sentir que minha amiga tá me valorizando, batendo palma, ilustrando, né, meu sapato, então não serve. Essa pessoa, ela agora tá viciada em um comportamento onde ela tem superioridade nas outras. Ela sente que as outras pessoas têm que aplaudir. Ela sente que as outras pessoas têm que ouvir e tem que falar amém pro que ela tá falando. É essa pessoa. A pessoa que, por exemplo, foi muito aquela boazinha, né?
a boazinha dentro da casa. Essa pessoa que era boazinha, que o papai, né, falava, ai, que boazinha, que boazinha. Essa pessoa, ela sai de casa, ela precisa de outra energia, não é essa energia. E que energia que ela precisou mesmo, um ser humano precisa? Ele precisa ter o masculino dentro de si, o feminino dentro de si. Equilíbrio. É uma pessoa que tem pulso, é firme, ela fala firme, ela sabe se expressar, ela sabe se colocar, ela sabe sair. Ela sabe onde ela tá sobrando. Ela não tem esses extremos. Então, essa outra pessoa que recebeu demais, né, o carinho, porque às vezes ela foi criada por uma mãe e por um pai muito carinhosos e amorosos, mas que teve excesso de feminino. Então, quando ela tá em uma relação, ela só fica em uma relação onde tem alguém que mande nela. Onde tem alguém que ela obedeça. Então, ela só consegue ficar numa relação se ela tem essa, né? Ai, tá bom. Ai, me fala o que eu faço. Ela não consegue comprar uma calça jeans sozinha. É verdade. Ela não consegue ir num lugar sozinha. Ela sempre tem que ter uma companhia. Ela sempre tem que ter alguém. Então, todo esse processo de autoconhecimento, o genograma, eu acho que é como se fosse o mergulho, principalmente para você que já viveu todos os outros processos. Já quis viver muitas coisas e já tentou, né, resolver muitas coisas e não teve coragem de olhar para o essencial. No genograma, você não tem como fugir do essencial. Com o genograma, é você tirando seu retrato de alma desse sistema familiar. E você reconhecer que muitas partes disso que você está sofrendo hoje foi você mesma que causou. Então, ou que você causou, ou que você ainda está abraçada com o problema e você não está pronta para se soltar desse problema. Sabe? A pessoa, eu gosto desse, né? A pessoa é um problema que já me acompanha tanto tempo na vida. Eu vivo com ele, então eu vou lá e dei esse problema, me levou para a igreja. Então eu fui para a igreja. Aí não deu certo. Aí esse problema me levou para aquele grupo tão legal que a gente fazia de leitura do feminino, do sagrado. Aí esse também problema me levou para fazer aquela experiência. Então eu tenho agora uma coleção de experiências que eu vivi muito boas na minha vida por causa desse problema. Se eu soltar esse problema agora, o que vai ser da minha vida? Então eu vou te contar o que vai ser da sua vida. Você vai se tornar uma pessoa inteira. Você vai se tornar uma pessoa que tem dentro de si toda essa força e essa potência que a gente falou sobre masculino. Dentro de si, toda essa sensibilidade, esse poder de administração, de cuidado, de zelo, de autocuidado do feminino. Você vai se sentir equilibrada, imagina isso, de uma forma que você não dependa da relação de outras pessoas. Você não depende dessa amizade para te aprovar. Você não depende desse marido te falar eu te amo para você se sentir amada. E, nossa, André, mas não é bom ouvir, né? Se eu te amo, é bom, mas você precisa ouvir a cada 15 minutos, isso. E se você não ouvir, você acha que ele não te ama mais? Sabe? Quem é? Que parte é essa dentro de você que precisa ouvir o eu te amo todo dia? Hoje você não me falou eu te amo, né? Então, que parte é essa que precisa disso? É uma parte que sente que não é amada. Mas pensa bem, você quer se relacionar com uma pessoa que tá pela metade? Então, né, porque somos metades da laranja, né? Então eu sou metade, você é metade. Não, quando a gente junta, a gente é duas metades de qualquer coisa, mas a gente não se completa. Você não se completa com um homem, você não se completa com uma mulher. Você está inteiro e por estar inteiro, agora você pode ir e se relacionar com alguém. E quando você estiver se relacionando com alguém e essa pessoa falar, eu vou embora, porque eu não quero mais ficar aqui, você vai acompanhar a pessoa até a porta. E você vai continuar inteira. É isso que vai acontecer. Você não vai se jogar no sofá e falar sua vida acabou. Porque você está inteira. Então, esse é o preço de você ter... Esse é o preço não, esse é o resultado de você ter coragem de encarar os seus processos. Então, às vezes, também vai falar assim, Andréia, ajuda com dependência emocional? Cara, você nunca mais vai ter dependência de nada. Porque você estava falando, inclusive, sobre... a pessoa tem problema na vida dela que ela acha que é normal. Você acha que é normal ficar brigando com a pessoa dentro de casa? Você acha que é normal um homem falar para uma mulher, você é uma idiota? Você acha que é normal um homem empurrar uma mulher? Ou um homem, uma mulher também, né? Fazer todas essas coisas. Mas o homem te ignorar? Ou você tá numa mesa de restaurante com todos os seus amigos íntimos e o homem ali contar uma piada sua? Fazer todo mundo rir de você? Você acha que isso é normal? Não. Existe uma coisa dentro de você que precisa aprender algo com isso.
precisa equilibrar essa energia. Falta um posicionamento dentro de você conseguir colocar limite. Não consigo colocar limite, porque se eu colocar ele for embora, eu vou fazer o quê? Então, quando você souber que você já é inteira, você não precisa passar por isso, você não vai passar por isso. E isso não é só uma questão nos relacionamentos, né? Em uma amizade. Aquela amiga que só vai com você no café se ela puder escolher o café. Qual é? Se ela puder escolher o restaurante. Mais ainda, ela escolhe até o que você vai comer. Não, não come esse não, come esse porque eu quero provar o meu, mas eu quero provar o seu também um pouco. E você tá lá, porque do jeito que você faz uma coisa, você faz todas as coisas. Você é assim dentro de casa, você não se posiciona, você não fala qual restaurante você quer comer, qual comida você quer comer. Ai, tanto faz, aí escolhe você. E aí você vai lá, vai ter amizades, vai ser tudo igual. Tudo igual. Aí você vai lá pro seu chefe vai falar, você vai receber 10 mil reais. Aí, mais esse mês você vai receber 8 mil, porque sim. Ai, tá bom. E vai pra casa chorando, que injustiça, que o seu chefe, não sei o quê. Não, uma mulher que sabe se posicionar, sabe se posicionar. Mais ainda, não é normal você viver. A gente não falou desse âmbito, vou trazer ali uma pincelada aqui, tá? Tá. Não é normal você viver com dor de cabeça. Não é normal você viver sem dormir. Não é normal você não saber falar um não. Não é normal. Você tá lá na rua, alguém tá lá travando o seu carro e você não consegue falar pra pessoa, move seu carro para poder tirar o meu. Não é normal. Não é Isso, normal verdade. você precisar de remédio para ir no banheiro, fazer cocô, precisar de remédio para acordar, precisar de remédio para dormir, precisar de remédio para funcionar. Não é normal. Nada disso é normal. Então, a mesma forma que te falta esse ímpeto para cuidar, essa força pessoal para cuidar das suas relações, dos seus traumas, das suas dores, também te falta para cuidar do seu corpo. E, na verdade, muitas dessas coisas começaram no corpo. Muitos desses problemas começaram. Faz anos já que eu quero levantar e fazer academia de manhã. Ir na academia de manhã. Faz anos já que eu quero cortar um pouco o álcool que eu consumo. Não consigo. Mas tá bom, né? E daí eu vou lá e falar, tá bom, é tão difícil a vida, né? É você reforçando e você vivendo uma vida onde você não é dona da sua vida. Alguém está ali guiando você, falando para você por onde andar, por onde caminhar, como fazer. Você tá cansada? É assim, né? Você tá cansada? Red Bull. É sexta-feira à noite. Você tá meio sem graça pra festa? Álcool. Aí você agora fica legalzona pra festa. Dia seguinte, você então pensou em ir no parque, fazer uma caminhada e tudo mais? Cansada, exausta, cama. Aí você não consegue dormir, remédio pra dormir. Aí você deixou de funcionar porque todo mundo deu uma solução pro problema que não foi criado por você. Você simplesmente foi na manada. Você simplesmente seguiu lá o padrão de felicidade que é vendido e que no final das contas não gera felicidade para ninguém. Só gera dependência, doença, e mais dependência, e mais doença, e um ciclo que vai passando, ó. E agora você não vê só uma mãe, um pai doente, você vê o filho doente, você vê neto doente, você vê pessoas tão jovens com problemas tão graves, tanto psicológicos quanto de saúde mesmo, problemas intestinais, problemas de sono, tantas coisas que a gente está vendo, né, que está acontecendo. Sim. Então, o jeito que acontece uma coisa na nossa vida, acontece todas as outras. Então, dentro da escola, a gente vai trabalhar sempre nessas 3 esferas. A sua vida pessoal, os seus relacionamentos, que realmente não é só marido e mulher, são suas amizades também, seu entorno, e a sua vida financeira, seu trabalho, seu propósito de vida. Sempre nesses 3 âmbitos, mas somente com uma base. A gente entra com um genograma para localizar onde nasceram esses problemas e a gente vem com todo o trabalho terapêutico que é vivido dentro do Vida em Flow. E esse processo terapêutico ele é profundo, conta com dinâmicas, conta com eventos presenciais, conta com várias questões ali que a gente segue, mas já é dentro da escola, né? É um processo que precisa viver, né, para entender, para tomar sobre isso. Andréia, e tem também, assim, só para quem não conhece o Vida em Flow entender. Tem lá o workshop de enograma, que é o primeiro, onde a pessoa coloca o pezinho na água, né, para conhecer. É uma coisa mais básica, assim, vamos dizer. É um processo profundo, a pessoa já tem ali, ela vai sentir,
Mas é o primeiro passo. Aí depois tem lá a jornada com o genograma, que aí é onde trabalha essas 4 esferas que você falou, né? É isso? 3 esferas que você falou. E depois tem um outro processo que eu vi você fazendo recentemente, a gente construiu isso juntas, que é um acompanhamento mais de perto, 1 a 1. E agora surgiu, aconteceu um movimento diferente com o genograma, novamente, né? Que foi muito mais profundo, muito mais pontual ali. Depois que as pessoas já passaram por esses processos todos, de genograma, tudo, que foi o movimento de constelar o genograma, né? Que é algo também exclusivo do Vida em Flow, né? Não tem isso em outros lugares. E foi muito forte, né? O que aconteceu ali. Eu queria, assim, só para as pessoas entenderem. Tá chegando aqui agora no Vida em Flow. Ela consegue viver esse processo, ela pode escolher tanto esse 1 a 1 quanto o outro. Por onde que ela começa? Como que aonde que ela chega? Ela começa a estudar por onde? Excelente. Esse movimento realmente nasceu super, né? Esse movimento que está surgindo agora, né, com essas mulheres que estão vivendo essas mentorias pessoais. Essa mentoria pessoal é uma mentoria de 1 ano, é um processo de 1 ano, onde a gente desenha uma jornada de 1 ano para essa mulher. Nos 3 primeiros meses, a gente só olha para a vida pessoal. Nos segundos 3 meses, a gente só olha para a vida de relacionamento, família, filhos, essas questões. E num terceiro, nos outros 3 meses, a gente olha para ela, vida financeira, trabalho, projetos, né, pessoais dela. E nos outros 3 meses, ela escolhe o que ela quer pontuar. Porque nessa jornada dos 9 primeiros meses, ela já pôde viver algo muito profundo, muita transformação. Então, os últimos 3 meses, eu deixo para ela decidir o que ela quer. Às vezes, ela quer potencializar uma área, desenvolver um projeto, fazer alguma coisa. Então, eu fico ali meio que para ela. Mas o que acontece é que dentro desse projeto, essa mulher já entendeu o que é genograma, essa mulher já fez os processos dela de limpeza básico, já sabe o que é criança interna, já sabe como essa criança veio na hora errada, né? Já sabe entender isso, já tem um entendimento das leis sistêmicas. Então, para ela entrar nesse processo, ela já teve uma caminhada. E ali, a gente já não tem mais essa necessidade de constelar corpo, dinheiro, constela meu, né, Tô com problema de filho. não sei o que lá, vamos constelar. Ela não tá ali escolhendo a esmo qual que é o tema que ela quer, não. Quando ela entra nesse processo, que já é um processo muito mais perto, onde ela tem muito mais também comprometimento com esse processo, a gente constela o genograma. E essa constelação de genograma, ela é, assim, extremamente pontual e ela vai mexer com todos os integrantes do sistema. É algo muito profundo, muito pontual mesmo, e a pessoa ela já sai dali, ela já sai percebendo que coisas muito grandiosas estão movendo ao lado dela. Então, às vezes, tem uma questão que você vai precisar, que no workshop de genograma você já vai remover. Às vezes tem uma coisa que você precisa de um pouco mais de tempo, então você recebe algumas aulas, faz algumas dinâmicas, você passa por algumas constelações, participa dos grupos de constelações que tem dentro da escola também. Toda sexta-feira a gente faz grupo de constelações. Ali a pessoa ela foi se abrindo, né? Se abrindo, se preparando. E aí ali, quando ela chega lá nessa jornada sistêmica global, que é essa jornada de 1 ano, ela então já está preparada para olhar para isso. E daí a gente já não olha para o que ela quer, né? O que ela quer. A gente já olha o que o genograma pede como essencial. E às vezes ela que fez esse processo, ela não fez o genograma somente uma vez, então ela consegue, a gente consegue ter esse resultado tão forte, sabe? Tão profundo. Então, se você está chegando agora e não sabe por onde começar, poxa, eu gostei dessa ideia, mas eu não consigo entender direito o que é, começa pelo genograma. Faz o workshop de genograma. Eu falo que se você tem problema com tempo e com dinheiro, esse é o processo para você viver. É um processo emocional para você viver, porque é um curso que eu já gravei de uma forma que você consiga. Primeiro que ele tem 3 horinhas ali de duração. Então você assiste ali 1 horinha, uma primeira parte, pausa, pensa sobre isso, reflete um pouco, vai, assiste mais um pouco, veja
veja ali o exercício que você tem para fazer, faz junto, pega uma folha sulfite, já começa a desenhar o seu genograma. Quando o seu genograma está pronto no final do workshop, você ainda tem chance de mandar, né, pela equipe e ter talvez tem a possibilidade, né, de receber uma orientação sobre o seu genograma, né, ter essa leitura básica de genograma para você fazer eventuais correções que você precisa. Só esse processo do workshop já vai gerar para a pessoa um resultado. Já vai gerar para ela ela enxergar que tem coisa além do que ela poderia imaginar, né? Então, às vezes, é a pessoa que fala assim, pô, nossa, Andréia, eu só fiz o genograma, meu Deus, eu chorei, eu senti, assim, um amor, eu senti uma força, ou eu fiquei com raiva, eu precisei parar, depois eu voltei, ficou estranho, mas eu consegui, depois eu senti tal coisa. Então, ali você já vai ter bastante processo emocional para ser processado pelo seu próprio corpo. Um próximo passo, depois do genograma, eu ainda aconselharia que a pessoa fizesse esse processo de 1 mês que a gente faz, que é a jornada com genograma. A jornada com genograma, né? Claro, você tem que ter o seu genograma ali feito já, e você consegue passar. Nessas 4 semanas, a gente vai olhar para a sua vida pessoal, tudo que está relacionado com pai, mãe, irmãos, traumas de infância, né? Sua criança interna, tudo aqui na vida pessoal. A gente vai passar pela parte de relacionamentos, seja tanto familiar quanto de amizades, né? Relacionamento de pessoas que estão no seu entorno, filhos, filhos de outros casamentos, ex-relacionamentos que ainda não estão em paz, também estão atuando na sua vida. Na 3ª semana, a gente trabalha todo o que é relacionado a dinheiro, trabalho, o seu propósito de vida, aquilo que você quer, né, colocar no mundo como um projeto, ou a sua forma como lidar com dinheiro, ou a sua dificuldade com dinheiro. E na 4ª semana, a gente faz todas as dinâmicas de liberações para o que a gente abriu. Então, foi algo muito profundo, né? Algo muito lindo que a gente tem feito e dá resultado rápido. Então, você passa por um processo ali de genograma. Quando você está pronta, avança para essa turma. Uma turma que você vai passar ali 1 mês com ela e toda semana você pode participar de um grupo de constelação familiar. Toda semana ali, a pessoa vai ter possibilidade de assistir a constelações de outras pessoas ao vivo e também ali, eventualmente, ter a constelação dela acontecendo. E por que essa constelação também precisa acontecer? Porque o processo de autoconhecimento, às vezes, ele entra com essas demandas. Poxa, ela não consegue entender por que ela não consegue se relacionar com a mãe. Aí a gente coloca ali no campo sistêmico e vai entender que a mãe não consegue se conectar com ela, porque a mãe também teve uma falta com a avó. E a avó teve uma falta com a bisavó. Então, a gente coloca todo o sistema e a gente enxerga onde nasceu essa falta. Quando lá a gente coloca essa mulher, né, essa pessoa que começou nela todo o impedimento, a gente consegue ir lá e ressignificar. A gente consegue colocar frases de modificação e fazer uma inclusão, entender todo esse sofrimento. E essa amorosidade vai passando de coração por coração até chegar nessa pessoa. Então, às vezes, você vai lá e vai entender: poxa, eu tinha uma raiva muito grande do meu pai, mas quando eu vejo no campo o que o meu pai passou com o pai dele, com a mãe dele, é natural que venha porque só da gente imaginar é uma coisa. Mas quando você vê a representação no campo, é uma coisa que mexe na nossa mente e provoca na nossa mente essa virada. Então, o amor é capaz de passar por causa dessa empatia, por causa desse entendimento de, poxa, não foi só comigo. Então, ali é uma forma também de ver o pai e a mãe como seres humanos, né? Como eu falo, a gente separar aquilo que a gente misturou. Sim. Então, seria o workshop, seria a jornada com genograma e depois essa jornada anual, né? Que seria um processo, claro que opcional, né? Quem vem para fazer isso, o comprometimento é muito maior, né? E também a abertura é muito maior, o acompanhamento é muito mais 1 a 1, né? Eu tô ali bem presente, né, nesses acompanhamentos, mas tem sido, assim, muito lindo, de muito valor mesmo, o que a gente tá colhendo lá. Então, vale a pena cada minuto. Bom, Andréia, se a gente for continuar aqui nesse papo, né, nesse assunto, tem muita coisa, né? São assuntos profundos. Tem muitas vertentes, todos os assuntos, tem muita coisa para se aprofundar. Então, se você quer saber mais sobre esses assuntos que a gente trouxe aqui hoje no Mente em Flow, continua acompanhando a gente, continua seguindo
E fica de olho que em breve vai ter mais vídeo, né, Andréia? Vai. E eu acho que esse primeiro vídeo serve pra gente, assim, como uma grande apresentação, pra vocês perceberem que tem tanta coisa que é um mundo, é um universo isso. A gente pode fazer um dia somente sobre relacionamentos, somente sobre feminino e masculino, somente sobre sexualidade, somente sobre filhos, né? Como a gente protege, nutre ali os nossos Sim. filhos. Tem cada coisa sobre o financeiro, como acontece essa questão do financeiro, essa permissão para o sucesso, né? Coloca aqui embaixo o tema, se você Coloca tem algum o que tema, né? o que te interessa, aquilo que você gostaria de receber, aquilo que você gostaria de ouvir a gente falando, e talvez até mesmo a sua dificuldade pessoal. Se você escreve, a gente consegue criar conteúdo, né, assim, baseado na sua dificuldade pessoal. Então, escrever lá, poxa, eu tenho essa questão aqui que vocês não mencionaram, e aí a gente pode pensar nisso, porque realmente Mente em Flow veio agora para trazer todas essas questões aqui para você e poder elucidar também, tirar um pouquinho desafogar um pouco essa mente que pode estar tão sobrecarregada e sem alternativa de outra coisa, né? Porque o que está sendo apresentado para a gente hoje em dia é uma forma de estar cada vez mais entuchada, né? De conhecimento, de necessidades, de urgências, né? Então, um pouco de Mente em Flow aí para vocês não vai fazer mal para ninguém, com certeza. Isso aí. Então, se você tem alguma sugestão de alguma coisa que você quer que a gente traz aqui novamente numa segunda conversa, deixa aqui pra gente. Segue a gente nas redes sociais. O seu Instagram agora tá Andréia Rocha, Escola Vida em Flow. É isso? Confere pra gente, Evelyn. Que a gente é muito chique. A gente tem a Evelyn, que ela não quis aparecer. Confere pra gente, Então, gente, segue a gente nas redes sociais. Procura lá, Andréia Rocha, Escola Vida em Flow. Maiara Abad, Maiara _ Abad. A gente tá sempre falando sobre isso, tá? A gente vai sempre trazer conteúdos nesse sentido. E se você se interessou também em fazer workshop, a gente vai deixar aqui o link embaixo para você acessar, dar uma olhada lá na página, ver todo o conteúdo que tem para você fazer. É simples de fazer, é rápido, você pode fazer online, de onde você quiser. Eu aconselho a fazer, tá muito legal o workshop, tá lindo. E só de você fazer, você já vai perceber ali, já vai ver o resultado sobre isso. E se você tem alguma dúvida sobre alguma coisa que a gente falou aqui, algum assunto que a gente trouxe aqui, pode mandar lá também nas caixinhas, né, Andréia? Andréia, eu sou retaguarda do Vida em Flow. A Andréia tá sempre respondendo muitas perguntas, né, na caixinha lá do Instagram. Pode mandar lá no direct que ela responde também. Ela faz vídeo falando sobre o tema, tem live, tem conteúdo, tem muita coisa ainda que dá pra pessoa acompanhar, né? Exatamente. Sempre, a gente coloca sempre as lives como séries, né? Então, de tempos em tempos, tem alguma série que a gente está abordando. E as caixinhas de pergunta é sempre um canal aberto entre você e eu. Então, você coloca lá e isso faz, né, estreita mesmo a nossa comunicação. Tem como você ter, às vezes, até uma consultoria gratuita ali, minuto, né? Mas vale muito a pena. Então Tamo é lá. isso. Obrigada, gente. Beijos. Obrigada, gente. Até a próxima.